Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso é o 22, que assim escrito está: levantou-se uma grande multidão contra eles, e rasgaram as vestes, e mandaram açoitar. E depois que deram muitos açoites, mandaram prendê-los no cárcere inferior, e amarraram os seus pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os demais companheiros ouviam. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e se abriram todas as portas, e todos foram soltos. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Tira aí uma foto minha aí, meu amor. Vai lá, vai lá. Aí, pronto. Ficou boa? Então tá bom. Meus irmãos, quem aqui já foi rebelde na vida? Rebelde. Não adianta não levantar a mão, que eu sei que foi. Quem aqui já agiu por impulso? Rebeldia, agir por impulso. Bateu o pé e passou por cima da ordem de alguém, mesmo sabendo que você ia se prejudicar. Eu vou perguntar aqui de novo, vou fazer de novo essa pergunta aqui. Quem aqui já foi rebelde na vida? Agiu por impulso, bateu o pé, passou por cima da ordem de alguém, mesmo sabendo que ia se prejudicar. Praticamente todos que estão aqui já fez isso. A mensagem de hoje não é para quem recebeu a vitória, é para quem foi derrotado em alguma área da vida. Eu sei que aqui tem pessoas que vieram aqui derrotados em alguma área da vida, sem saída. Haja vista que Deus ele está nos mínimos detalhes. Ontem, Olino, eu estava assistindo aquele filme Sem Saída, não sei se você já assistiu, coloca lá, você vai gostar, de ação, filme Sem Saída. E quando quantos aqui estão me ouvindo, diga amém. E quando eu estava assistindo esse filme Sem Saída, Deus falou comigo. Às vezes tem pessoas que estão se sentindo sem saídas, que acham que estão derrotados em alguma área da vida. Isso aí é verdade. Alguém aqui está com alguma área da vida desequilibrado, e nós vamos entender nesta mensagem o porquê que às vezes Deus permite que algumas áreas da nossa vida fiquem desequilibrados, porque existem derrotas na nossa vida que é Deus que permite. Se tudo está sob o controle de Deus, tem alguns desequilíbrios na nossa vida que é Deus que permite. Eu vou repetir bastante essa frase no decorrer da nossa pregação, que é: quem já foi rebelde na vida, agiu por impulso, bateu o pé quando alguém deu uma ordem, passou por cima, mesmo sabendo que ia se prejudicar. Nem toda prova lhe será tirada. Tem pessoas que têm problemas nas vistas, não enxergam direito, e Deus não vai fazer com que você enxergue bem, não vai. Tem pessoas que pode ser que tenha o colesterol alto, e falou, vou fazer tratamento, vou no médico e tal. Não, Deus não vai permitir que esse colesterol se cure. Tem pessoas que têm alguma enfermidade no decorrer da vida, que busca a cura em Deus, mas às vezes Deus não vai permitir que essa prova vá embora. Quer ver? O texto de Êxodo, no capítulo 4, versículo 10, Moisés ele fala para Deus: Deus, eu sou pesado em palavras, eu sou gago, tenho dificuldade de falar, como que eu vou libertar o povo lá do Egito? Deus ele levanta Arão para falar por Moisés, mas não alivia a dor dele, não tira a dificuldade de fala, porque Deus te conhece, Moisés. Deus não tira a dificuldade de fala de Moisés,
Em outras palavras, Deus estava querendo dizer: Moisés, com a língua pesada, com a boca pesada, gago, com dificuldade de falar ou não, tu vai aonde eu te mandar, e eu vou levantar outra pessoa para falar e para fazer aquilo que você não consegue para fazer, mas eu não vou aliviar a sua gaguez, ou não vou deixar sua fala leve ou perfeita. Tu vai no meio da dificuldade, Moisés. Eu não vou tirar essa prova de você, porque Deus te conhece, Moisés. Ou quantos aqui não se lembra de 2 Coríntios 12:7, quando Paulo tem um espinho na carne, que toda vez açoitava ele, e ele falou: Deus, eu estou com esse espinho na carne que está me machucando, Deus. O texto diz que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, mas Deus enviou a graça para que ele pudesse suportar, mas o espinho continuou, porque Deus te conhece, Paulo. Deus não aliviou a dor de Paulo. Deus te conhece, Paulo. Deus não aliviou o problema de Moisés, porque Deus te conhece, Moisés. Então Deus, Ele nos conhece, e Ele sabe aonde nos provar. Por favor, você está me ajudando aqui a pregar? Fala para alguém: Deus te conhece e sabe aonde te provar. Deus sabe aonde apertar o calo. Deus sabe. Sim ou não? Deus sabe ou não sabe, igreja? Deus sabe aonde nos provar. Em 1 João 4,4 diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tu acha que Deus, Ele perde para o diabo? Ele não perde para o diabo. Deus, Ele não perde pelo seu inimigo. Então Deus, Ele sabe aonde nos provar. E tem prova que não vai ser tirada de nós, que vai até o final do seu lado. Tem provações nas nossas vidas que Deus não vai tirar. Não adianta orar: Deus, tira essa prova da minha vida que está doendo. Eu não vou tirar. Deus, tira essa provação da minha vida que está doendo, Pai. Não vou tirar. Eu vou te dar suporte para você avançar, mas tu vai avançar com a prova. Você vai avançar com a dificuldade. Você vai avançar em meio às dor. Vai avançar em meio àquilo que te machuca, fere e incomoda. Glória a Deus. Nem toda a prova Deus vai nos tirar. As derrotas não determinam o nosso futuro. Por que eu falei hoje que a mensagem de hoje é para quem está derrotado em alguma área da vida? Porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que venceram em diversas áreas, mas tem áreas que ainda estão derrotadas. Paulo aqui, ele tem uma visão, e Deus, ele impede com que Paulo pregue na Ásia, e fala com que Paulo vai para a Europa. Então Deus impediu que Paulo fosse para a Ásia e mandou ele ir para a Europa. Eu só sei que Paulo estava decidido a ir para a Ásia. Paulo estava decidido a ir para a Ásia, e de repente subiu no coração dele. De repente Deus mudou os planos e ele acabou indo para a Europa. E lá na Europa ele foi açoitado, ele foi ferido e ele foi preso. Então no Atos capítulo 16, do 6 ao 10, Deus muda a rota de Paulo. Fala comigo: Deus mudou o percurso, Deus mudou o caminho, Deus mudou a rota. Deus, ele impediu com que Paulo fosse até a Ásia e mandou para a Europa, mudou a rota. Quem impede às vezes de nós recebermos é o próprio Deus. Então tem gente que está falando: o diabo está impedindo de eu receber a minha vitória. Não, beleza, tem horas na nossa vida que Deus, ele dá um chega para lá na nossa bênção, na nossa conquista, muda nosso plano, muda a rota, nos coloca para andar direcionado ao caminho dele e fala: tu não vai aonde você planejou ir, tu não vai fazer o que você planejou fazer, tu não vai seguir a rota que tu planejou seguir, tu vai para o caminho que eu quero, tu vai para o caminho que eu vou ir, mandar você ir. Então Paulo, no Atos 16, no 6 ao 10, o próprio Deus mudou a rota de Paulo e falou: Paulo, tu muda a rota agora,
tu vai agora para o destino da Europa, Paulo. E lá, Paulo, o que vai acontecer? Chega lá que você vai ver. Quando Paulo chega na Europa, ele é açoitado, ele é preso, batem nele, machucam ele, desenganam ele, mas era a rota de Deus. Como que a rota de Deus levou Paulo a ser açoitado? Como que a rota de Deus levou Paulo a apanhar? Como que a rota de Deus levou Paulo a ser espancado, desacreditado? Porque Deus que mandou Paulo ir até a Europa. Deus mudou a rota de Paulo, para quando Paulo chegar no destino, Paulo ser espancado. Olha o que acontece quando Paulo ele chega até o destino que Deus ordenou. Porque Deus às vezes vai mudar os nossos planos, vai mudar o nosso destino, vai mudar a nossa rota, para que nós possamos adquirir experiência com o céu. Glória a Deus e aleluia. Eu vou falar de novo. Deus tem uma frase aí meio coach que eu discordo, que é: decisões decidem destino. Eu discordo e explico por quê. Porque não é decisões que decidem destino, é atitudes que decidem destinos. Em vez de decisões, Cleiton, decidir destinos, é atitude que decide destinos. Eu posso estar decidido a sair daqui e fazer algo, mas eu não posso, se eu não tomar atitude para fazer, eu fico só na decisão. Eu posso estar decidido a aprender o teclado, mas se eu não tomar uma atitude de aprender o teclado, só vai ficar na decisão de tomar. Tomou a decisão, mas não tomou atitude. Então é atitude decide destinos. Então Deus mudou a rota de Paulo, e agora era com Paulo. Paulo, tu vai para o meu destino, tu vai para a minha rota, ou você vai seguir o seu próprio conselho, o seu próprio pensamento. E é aí que nos quebra, porque às vezes a rota que nós queremos ir é boa aos nossos olhos. Às vezes o caminho que queremos tomar é bom para os nossos olhos. Nós vamos tomar o caminho que queremos, a atitude que queremos, nós vamos tomar a rota que nós queremos, mas quando nós chegarmos lá, vai acontecer exatamente aquilo que você quer, mas não aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Porque a tua vontade é diferente da vontade de Deus. É como está escrito em Romanos 12, no 1 e no 2, eu leio a parte do 2 e vou para o texto aqui que eu li. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a sua vontade, como é que é? Por que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque Deus sabe aquilo que você não sabe, porque Deus ouve aquilo que você não ouve, porque Deus está em reunião que você não está. Então às vezes você decide ir a um destino e Deus está falando: eu ouvi lá algo que você não ouviu. Às vezes você decide ter um grupo de amizades e Deus está, eu estava em reunião com esse grupo que você não estava. Às vezes você decide seguir a um caminho e Deus está, eu vi neste caminho que você não viu. Então melhor do que seguir a nossa rota é seguir a rota de Deus. Oh, glória a Deus e aleluia. Olha o que aconteceu na rota de Deus. Lídia, uma vendedora de púrpura, ela aceita o Cristo e ela coloca a primeira igreja de Filipos na sua casa. Depois você vem falar que não existe mulher pastora. Lídia foi uma pastora que colocou uma igreja na sua casa. A atitude foi dela. Quem liderou a igreja lá depois de Paulo foi ela. Paulo saía, ela ficava na liderança. Então Lídia, em Filipos, depois de ser evangelizada, ela implantou uma igreja na sua casa. Uma atitude, eu pensei que as mulheres iam dar glória. Uma atitude tomada por uma mulher. Porque se os homens não querem fazer, Deus levanta a mulher para fazer. Ah, glória a Deus. Os homens deram glória não, mas algumas mulheres também não. Deus, Ele vai levantar você para liderar algo grande. Aleluia e glória a Deus. Então, Lídia, vendedora de púrpura, ela é uma grande líder, porque Deus mudou a rota.
Então às vezes Deus muda a sua rota porque Ele quer alcançar alguém através da sua vida. Sempre quando Deus muda a rota, tem pessoas aqui que não sabiam que ia entrar na profissão que está, mas Deus está falando, eu mudei a rota, porque eu quero alcançar Deus através da sua vida. Tem pessoas que não sabiam a igreja que está, mas Deus falou, eu mudei a rota, porque eu quero alcançar alguém na tua vida. Tem pessoas que não sabiam que ia fazer amizades novas, e está gostando muito das amizades novas que estão fazendo, e Deus falando, foi porque eu mudei a rota, eu coloquei pessoas novas na sua vida. E quando Deus coloca pessoas novas na sua vida, quando Deus coloca pessoas novas no seu hall, quando Deus te coloca em ambientes novos, quer dizer que Deus vai te prosperar aonde Ele te colocou. Tem luta? Tem dificuldade? Tem açoites? Tem, mas você está debaixo da rota de Deus. Você pode, eu estou na introdução aqui, você pode falar para alguém, por favor, a rota de Deus não alivia para ninguém, mas é melhor estar na rota de Deus, passando luta com Ele, do que na minha rota, passando luta sem Ele. É melhor estar no caminho de Deus, passando prova com Ele, do que estar no meu caminho, passando as provas sem Ele. É por isso que Deus está falando para alguém que está aqui, não se preocupe, talvez você entrou na rota e no caminho de Deus e está passando dificuldades, provas, tribulações, mas Deus está falando, fique tranquilo que no meio dessa prova eu me faço presente. No meio dessa luta eu me faço presente, porque é melhor passar luta sem mim, é passar luta comigo. Errei no português, mas vamos lá. Melhor do que passar prova, aleluia, sozinho, é passar prova junto com todo poderoso. Porque quando você chega no seu limite na prova junto com todo poderoso, Ele se manifesta ao teu favor. Ele não te deixa morrer na prova, Ele não te deixa morrer na luta, Ele não te deixa morrer na dificuldade. Melhor do que passar prova sozinho, é passar prova com todo poderoso. Olha o que Paulo faz. Paulo expulsa o demônio de uma jovem. Por que Deus ele muda a rota às vezes na nossa vida? Para nos dar autoridade para quebrar todo engano e expulsar demônios. Glória a Deus e aleluia. Mas eu vou ter autoridade? Vai ter autoridade. Quando você está debaixo da rota de Deus, você faz o que Paulo fez. Uma jovem estava enganando todo mundo na cidade. Paulo chega e fala, opa, eu recebi visão de Deus, porque Deus me colocou na rota dele. Eu recebi autoridade de Deus, porque Deus me colocou na rota dele. Talvez tem pessoas que estão aqui que não entendem, porque descobriu tantas pessoas enganando. Eu estou descobrindo ultimamente pessoas que estão me enganando. Hoje eu descobri uma, até falei com a pastora Thalita e com a Yara, liguei para elas e falei, eu descobri que eu fui enganado por uma pessoa, por um áudio tal. A pastora falou, nossa, é verdade, fala com a pessoa. Eu falei, não, eu vou deixar acontecer, deixa, Deus está no controle, porque quando você está debaixo da rota de Deus, Deus abre os seus olhos. Eu estou sentindo Deus aqui, você não deu um glória porque Ele é com você. Quando você está debaixo da rota de Deus, Deus abre os seus caminhos. Quando você está na rota de Deus, Deus abre os seus ouvidos para você ouvir. E antes de você ser prejudicado, Deus ele já te alerta. Antes de você ser prejudicado, Deus ele já faz vir à tona a armadilha que estavam armando contra a tua vida. Olha o que diz em Isaías 54 ou 55, 17, que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Quando você entra debaixo da rota de Deus, Ele te dá autoridade para expulsar engano. Quando você entra debaixo da rota de Deus, se tem demônio no teu caminho, você expulsa demônio. Eu vim aqui profetizar para a tua história e para a tua vida, autoridade nas tuas mãos, para todo engano que vai vir, você jogar por terra, para todo demônio que entrar no teu caminho, você expulsar. Só abaixar o negocinho aí, ó. Esse coisinho aí, ó. Aqui, ó. E o outro. Aê. Vai mais. Glória a Deus. Paulo não ficou enganado. Se prepara. Se você está debaixo da rota de Deus, você vai se decepcionar com pessoas que estavam te enganando e que você não sabe. Vai querer isso?
vai para a rota de Deus. Se prepare, se você está debaixo da rota de Deus, as máscaras vão começar a aparecer, porque quando você está na rota de Deus, Deus prefere que a verdade te liberte. Dói, mas te liberta. Machuca, mas você não fica enganado. Glória a Deus. A rota de Deus, ela faz acontecer isso. Como que Deus muda a rota de Paulo e Paulo vai parar dentro de um cárcere? Isso aqui quebra o nosso ego. Isso aqui quebra o nosso orgulho, babá. Como que Deus muda a rota de Paulo e Paulo vai parar no açoite? A rota de Paulo de Deus, será que era para Deus colocar Paulo dentro de um açoite? Se Deus te colocou na rota das mulheres liderança, vai ter problema lá. Se Deus te colocou na rota dos jovens, Domênica, vai ter B.O. Vai ter B.O. para o líder resolver. Vai ter engano para o líder tirar. Vai ter demônio para o líder expulsar. Vai ter demônio para quem está na frente jogar por terra. Porque quando Deus coloca na liderança de algo, muda a sua rota, Deus te dá autoridade e estratégia para tirar demônios, enganos. Demônios, engano. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Deus não colocou Paulo na rota dele sozinho. Foi Paulo e foi Silas. Eu vim aqui dizer para alguém que está aqui neste ambiente, que no meio da rota que Deus vai te colocar, Deus vai enviar amigos verdadeiros. Vai passar prova com você, vai passar luta com você, mas vai ser o seu apoio, vai ser o seu auxílio, vai ser seu ajudador, vai estar contigo na prova, mas também na hora da honra de Deus, Deus vai te colocar no patamar alto. Por favor, fala com a pessoa que está do lado: me honra quando eu estiver na prova, me honra quando eu estiver na luta, porque o tempo de Deus está chegando na minha vida. Oh glória, eu quero profetizar aqui que o tempo de Deus está chegando na tua vida, que Deus vai colocar pessoas certas do seu lado. Quando você está na prova, vai estar junto com você, mas quando você também estiver na bonança de Deus, vai participar. Paulo e Silas estavam na mesma prova, na mesma luta, no mesmo açoite, porque quem está na rota de Deus tem que passar pela luta. Ai Douglas, eu queria ouvir uma mensagem mais light. Vai na Sechonoye, pesquisa aí no Google, Sechonoye, lá a mensagem é light, coloca aí, coloca Sechonoye aí que a mensagem é light, pode colocar aí. Douglas, eu vim aqui ouvir que eu tenho que passar pelo açoite. Você quer passar pela bonança, no let it go, à vontade, mas não quer passar pela prova. Toda vez que você recebe algo sem passar pela luta primeiro, você não valoriza. É por isso que é necessário você passar pela prova, porque Deus é responsável. Deus vai colocar algo grande nas tuas mãos, Deus vai colocar algo grande e promissor nas tuas mãos, mas você precisa valorizar aquilo que Deus colocará nas tuas mãos. Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para receber aquilo que Ele tem para você. A rota de Deus vai fazer você passar pelo cárcere. Tem pessoas aqui que estão passando pelo cárcere já, eu sei. Tem pessoas aqui que estão passando pelo processo do açoite, eu sei. O açoite dentro da tua casa, o açoite quando dorme, o açoite do pensamento, o açoite da depressão. Tem pessoas que estão aqui, que estão passando pelo açoite da derrota. Tem uma área da vida que está derrotada. Tem pessoas que estão aqui que estão perdidos no tempo, açoite do tempo. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe que destino tomar, não sabe aonde assinar, não sabe onde entregar o currículo, não sabe onde congregar, não sabe onde começar no mundo espiritual. Tem pessoas que estão aqui que estão passando
pelo processo do cárcere, do açoite, está açoitado, está preso, está amargurado. Tem uma área da vida que está igual a de Paulo e de Silas. Paulo estava bem no espiritual, mas estava carcerado. Paulo estava bem no espiritual, mas estava preso. Tem pessoas aqui que estão passando pelo cárcere da porta fechada. A porta se fechou. Tem pessoas que são empresário aqui que o cliente não vem. Tem pessoas aqui que são CLT que a porta fechou. Tem pessoas que estão aqui que o cárcere chegou, o açoite chegou, o açoite da enfermidade, está com a enfermidade. Tem pessoas que estão aqui que estão sendo açoitados na mente. Tem pessoas que estão aqui que estão sendo açoitados na vida financeira, na vida espiritual. Mas eu dou um recado de Deus para a tua vida. O açoite chegou, mas você não saiu da rota de Deus. O cárcere chegou, mas você não saiu da rota de Deus. A prova chegou, mas você não saiu da vontade de Deus. A luta chegou, mas você não saiu da vontade de Deus. Te bateram, mas você não saiu da vontade de Deus. Te traíram, mas você não saiu da vontade de Deus. Te esnobaram, mas você não saiu da vontade de Deus. O açoite veio. E sabe por que Satanás, ele fica doido com você? Porque ele fala: na segunda eu vou açoitar, ela vai parar. Na terça eu vou soltar, ele vai parar. Na quarta eu vou açoitar. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo eu vou carcerar ele. Ele vai parar. Mas quando é na segunda-feira, tá você de pé de novo. Na terça, tá você de pé de novo. Açoitado, mas debaixo da rota de Deus. Fala para alguém que está aí: você está açoitado, mas está na rota de Deus. Você está açoitado, mas está debaixo da vontade de Deus. Eu vou falar algo para você aqui. Quanto mais você apanha, mais Deus investe em você. Era para ter dado um glória mais alta aí. Quanto mais você é açoitado, mais Deus investe em você. Aleluia. Está passando prova, dá glória a Deus pela sua prova, porque Deus vai investir em você. Está passando luta, dá glória a Deus, porque quanto mais você é açoitado, mais Deus investe em você. Quanto mais você é açoitado, mais a presença de Deus vem. Quanto mais você é açoitado, quanto mais fundo você estiver no cárcere, mais Ele se manifesta na tua vida. Não deixe que as provas te tirem da vontade de Deus. No meio da prova você tem duas opções: ou volta para trás, ou vai para cima. Deus te trouxe aqui para te dizer: não vai amenizar, o açoite vai vir, mas eu vou investir na tua vida, eu vou investir na tua casa, eu vou investir no teu negócio, eu vou investir na tua vida. Por favor, fala para alguém: você não pode se paralisar por causa dos açoites. Fala para alguém: você não pode se estacionar por causa dos açoites. Eu vou falar aqui de novo, eu falo isso aqui sempre: água parada dá dengue. Crente que não se movimenta fica dengoso. Crente parado fica dengoso. Deus está falando para alguém que está aqui: oh glória a Deus, você não pode ficar paralisado por causa dos seus açoites. Prova, está Paulo e Silas amarrado, preso no cárcere inferior, no último cárcere. Um olha para o outro e fala: já toma aqui, a luta já veio, a prova já veio. Então você tem um que para Deus aí? Imagina Paulo falando: eu sei cantar. Imagina Silas falando aí: eu sei orar. Ah é? Você sabe cantar? Você sabe orar? Então no meio da prova vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Eu estou sentindo todo poderoso aqui. No meio da luta vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor. Não é necessário só cantar e orar. O que tu sabe fazer de melhor para Deus? No meio da luta e dos açoites, em vez de ficar paralisado, se movimenta. Deus te trouxe aqui para te dizer: faça igual Paulo e Silas. Está na prisão, está carcerado, está amarrado. Paulo disse: eu canto, então você ora. Eu não sei que louvor eles cantaram, eu não sei qual foi a oração que eles fizeram, mas no meio do louvor e no meio da oração, a graça de Deus se manifestou. Você não pode se paralisar no meio dos cárceres.
estou passando luta, vou parar de ir para a igreja, vou parar de louvar, vou parar de cantar. Estou passando prova, vou entregar tudo. Deus está falando, não, aproveita essa prova para entregar algo para Deus. Canta, eu canto. Ora, eu oro. Eu não sei que louvor eles cantou, mas permita-me, eu sei que estava tão gostoso o louvor, que eu imagino Deus bailando lá de cima. E cada vez que Deus bailava lá de cima e batia o pé no chão, o cárcere tremia. Deus trouxe alguém aqui para soprar no teu coração. Cada vez que você abre a boca para louvar Deus na prova, Deus se movimenta no céu. Prova, prova. A Bíblia diz lá em Salmos que por causa do gemido e do necessitado o Senhor se levantará. Eu estou sentindo todo o poderoso aqui. Por favor, fala para alguém: a sua adoração a Deus abre portas. O teu louvor abre portas. A sua oração preserva a vida. Enquanto um cantava e o outro orava, Deus, ele se encarregava de abrir portas sem chave, de derrubar paredes sem martelo, de dar livramento, e todos foram livres. Por que Deus te coloca na rota dele? Oh glória! Por que Deus te coloca no destino dele? Porque você pensa que é sobre você, mas não é sobre você, é sobre aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Paulo e Silas presos cantavam, oravam. O louvor de Paulo libertou todos. A oração de Silas libertou todos, e ninguém morreu. Um terremoto era para matar pelo menos metade das pessoas que estavam preso, mas o terremoto de Deus é diferente. O terremoto de Deus, ao invés de matar, preserva. Ao invés de matar, abre porta. Deus vai abrir a porta. Abriu. Deus vai abrir. Olha o que o texto diz. E à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e os companheiros ouviam. É por isso que tu tem que louvar mesmo na tua casa. É por isso que tu tem que orar mesmo na tua casa. Colocar o louvor na última altura, porque o vizinho está ouvindo. Que louvor é esse? Que oração é essa? Começa a abrir a boca, começa a adorar, porque Deus vai fazer. Deus vai. Eu preciso que você coloque de pé, por favor.